Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Auricélia do canal Descubra Seu Poder. Antes de começar o vídeo, eu quero te perguntar uma coisa. Se você é aquela pessoa curiosa, tudo você quer saber, tudo você quer perguntar, mas muitas vezes você fica com receio de incomodar as pessoas ou de fazer perguntas, ou então, se você é aquela pessoa que nunca pergunta nada, não demonstra muita curiosidade, esse vídeo é para você. Então, se eu fosse você, ficaria até o final para descobrir qual é o lado bom de ser curioso, né? Isso pode te ajudar mais até do que você imagina, por exemplo, na sua carreira. Então, fique atento, fica comigo até o final desse vídeo. Bom, quando a gente é criança, normalmente a criança ela é essencialmente muito curiosa. Tudo ela pergunta por quê, para que serve, e dessa forma a criança vai descobrindo o mundo, vai ampliando seus horizontes. Só que quando nós chegamos na vida adulta, é muito comum a gente acabar reprimindo um pouco essa curiosidade natural, que é a nossa configuração padrão, é a que a gente nasce com ela. Então a gente costuma reprimir isso, porque vem a autoconsciência, né? E vem aquela questão, aquela preocupação. Se eu fizer muitas perguntas, eu posso parecer que pode passar a impressão de que eu não estou sabendo direito de algumas coisas, ou de que eu sou bobo, enfim. Esse tipo de preocupação permeia muito a vida, a mente, né, dos adultos. E aí você perde boas oportunidades de fazer boas perguntas e com isso ampliar os seus horizontes com as respostas. Podem dar novas ideias. Isso porque a pessoa criativa, a pessoa curiosa, ela pode se tornar mais criativa porque ela testa novas possibilidades, né? A pessoa que é curiosa, ela não aceita algo ou de repente uma afirmação como a única possibilidade. Então, nesse aspecto, por exemplo, da vida profissional, é bem interessante você perguntar para ampliar seus horizontes. E outra coisa, outro benefício de ser curioso também é nos relacionamentos. Porque você, por ser curioso, por gostar de fazer perguntas, por querer saber, você acaba ampliando sua perspectiva e tendo a possibilidade de se colocar no lugar do outro também. Porque você não impõe ideias, você faz perguntas para entender de repente o ponto de vista daquela outra pessoa. Então é bem interessante ver por esse lado também. O lado bom de ser curioso é isso, que você pode sim ter bons relacionamentos, você pode acabar se tornando uma pessoa mais criativa ainda em relação às perguntas que você faz e às novas ideias que você pode vir a ter em função disso também. Então tem um ganho nessa questão dos relacionamentos também. Isso, existem também pesquisas feitas em Harvard também, que demonstram o seguinte: a pessoa que é curiosa, que costuma fazer perguntas, né, assim como eu falei, ela tende a suportar mais situações de estresse ou situações de mudança, justamente porque ela está mais aberta a ver novas perspectivas diferentes daquela que ela acredita ser a única possibilidade, né? Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu gostaria de recomendar para você? Não perca essa essência de fazer boas perguntas. Às vezes você está vivendo uma situação e fazer boas perguntas é até mais interessante do que ter todas as respostas. Então, se coloque nessa posição de ser uma pessoa curiosa, uma pessoa aberta a novos aprendizados, tenha uma mente ensinável, né? Uma mente disposta a aprender com as situações e com as pessoas. Você sabe que as maiores invenções da humanidade surgiram a partir da curiosidade, né? Então vou te citar só um exemplo. Você sabe aquela câmera Polaroid de fotos instantâneas? A história do início dela é bem curioso. Surgiu de uma criança aquela ideia. A filha do inventor estava tirando umas fotos e aí ela ficou muito ansiosa, querendo ver as fotos que o pai dela tinha tirado. Então ela perguntou: posso ver as fotos? Quero ver como é que elas ficaram. E aí, naquela época, né, não tinha os recursos tecnológicos que nós temos hoje. O pai dela falou assim: não, nós temos que esperar revelar o filme. Aí ela: poxa, mas por que eu tenho que esperar? E aí
surgiu a ideia nele de criar a revelação instantânea, que começou com as câmeras Polaroid. Então é uma historinha curta para dizer o quanto, às vezes, as perguntas, por mais simples que elas possam parecer, elas podem dar novos. Então, gente, reconhecer os limites do nosso conhecimento, entender que nós não temos o domínio completo de tudo e partindo do princípio que fazer perguntas vai te ajudar a aprender mais, eu espero que o conteúdo desse vídeo tenha te ajudado a entender o lado bom de ser curioso. Exercite isso, que isso pode contribuir muito para o teu crescimento profissional, pessoal e nos teus relacionamentos. Se esse conteúdo foi útil para você, por favor, não esquece de dar o teu joinha, de compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook, passar essa mensagem adiante, que isso ajuda muito aqui na expansão dessa mensagem, tá? Eu agradeço a tua atenção e até o próximo vídeo. Tchau!